Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vinda ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje é com muito gosto que o Centro Científico e Cultural de Macau, mais especificamente o Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, traz aqui a investigadora independente Cláudia Ribeiro, que tem obra publicada na área da filosofia. Ela é de filosofia, é doutora e mestre em História e Filosofia das Ciências pela Faculdade de Letras de Lisboa, pelo Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa, é mestre em Estudos Asiáticos pela Universidade Católica Portuguesa, frequentou o curso de Língua e Cultura Chinesa na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e tem uma estadia na China, da qual nos veio falar no dia 17 de outubro de 2024. Foi convidada para uma conversa sábia, uma dessas conversas sábias do Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, tendo sido convidada para falar dos tempos em que esteve na China. E então foi escolher um tema muito interessante, a China do cotidiano nos anos de 1987-91, em que nos trouxe os hábitos que os chineses tinham, as tradições que conservavam naquele tempo, na década de 80-90, a caminho da década de 90, como eram os transportes, como era a moda, como eram os objetos presentes na vida cotidiana e que aspectos tinham as cidades e os campos. Ora bem, dessa altura em que esteve em Pequim, nasceu então uma obra intitulada No Dorso do Dragão, Aventuras e Desventuras de uma Portuguesa na China, que foi publicada já no século XXI, em 2001. E ainda é autora dos livros Uma Escrita Celeste, Distância Lexical e Imanência do Significado no Tianshu, Livro do Céu, de Xu Ping, que foi publicado em 2021, e também de Eletrões Inobserváveis e Estrelas Invisíveis. Cá está a ligação à ciência e à filosofia da ciência. Pois, eu gostava de saber, antes de mais, uma vez que esta entrevista tem muito a ver com as vivências de Cláudia na China e por isso podemos intitulá-la como a doutora Cláudia Ribeiro e suas vivências na China. Eu gostaria de saber como nasceu este interesse pela China, como nasceu na Cláudia este interesse pela China. Bem, antes de mais gostava de agradecer o amável convite do Serviço Educativo do CCCM, através da Ana Cristina Alves. Muito obrigada pela oportunidade. E queria corrigir aí uma coisa que disse, não tem importância, mas o mestrado e doutoramento de História e Filosofia da Ciência não é da Faculdade de Letras, é da Faculdade de Ciências. Isso é importante, essa correção é importante, sim senhor, eu agradeço. Como é que começou o meu interesse pela China? O meu interesse pela China começou desde que eu me lembro de mim, que tenho interesse pela China, portanto começou muito pequena. Eu tinha muita atração por todos os objetos chineses que via, a minha mãe sabia disso, portanto era uma coisa que se notava. E quais eram os objetos chineses que via? Os objetos, como sabes, as pessoas tinham, em meados deste século e até os anos 80, diria, as pessoas costumavam ter objetos chineses em casa, bibelôs, pescadores com aquela vara, em marfim, em cerâmica, tocadores de flauta, os sete sábios. As pessoas, eu vivia em Angola, na terra onde nasci, que se chamava Sá da Bandeira, hoje em dia chama-se Lubango, já se chamava Lubango. Deixa que eu nasci em Moçambique, em Lourenço Marques, e hoje chama-se Maputo. O nome original, no tempo da minha mãe, era Lubango. No meu tempo usava-se mais, Sá da Bandeira é o nome português, mas também Lubango. Eu também usava Lubango. Agora é só Lubango. E eu conhecia muita gente com esse tipo de bibelôs. E arcas lacadas com a vida chinesa, com crianças a lançar papagaios de papel. Mas é engraçado, porque
em Moçambique havia ainda mais, porque Moçambique é a África Oriental. E portanto, eu pergunto-me se as nossas exatamente, as comunidades chinesas de Moçambique. Não havia em Angola. Não havia. Não havia, portanto, na minha cidade nem sequer havia um restaurante chinês, eu não via karaté chineses em sítio nenhum. Por isso lembro-me da primeira vez que os vi, que foi num filme que hoje sei que era japonês, eu não distinguia o Japão da China em miúdo, que eu vi aí quando tinha 6 anos, e eu fiquei completamente fascinada com os karatés dos créditos do filme, que era um filme japonês de animação, não era mangá, era outro tipo de animação. E tu achas que estas vivências africanas nos terão despertado de algum modo até inconscientemente este gosto, porque somos ambas de filosofia e ambas temos um gosto muito grande por outras culturas diferentes. Tu achas que foi esse ponto de partida tão vasto, tão amplo, que nos terá depois proporcionado também uma atração grande por um outro imenso, que é o outro da China? Eu não sei, porque como eu comecei com a atração pela China, e não era só pela China, tinha imensa, e uma atração igualmente intensa ou até mais em miúda pelos índios norte-americanos. Eu tinha uma paixão por esses dois povos toda a minha infância. Mas tu sabes que há uma teoria que diz que os índios, os chineses e os orientais que têm ali uma ligação. Eu acho assim, não está provado. Não está provado, não está provado. Por isso, o que eu sei é que eu estava habituada a viver a viver lado a lado com povos diferentes, porque em Sá da Bandeira os brancos viviam a branco e os negros viviam da maneira como sempre tinham vivido, não estavam muito aculturados, como acontecia na maior parte das outras cidades de Angola. Por exemplo, Luanda estavam muito aculturados, né? Mas ali não, viviam da maneira ancestral, e portanto eu estava habituada a ver modos de vida diferentes, não só os muilas, como os mocubais e outros povos ali à volta, porque é uma região onde eles conservavam e ainda hoje conservam o seu modo de vida ancestral. E quando vim para aqui com a descolonização, Portugal era um país extremamente uniforme, e eu senti imensa falta de estar com outros povos. Pois, sentiste falta daquela multiculturalidade, não é? Cosmopolitismo. Eu pergunto-te se da estadia na China entre 1987 e 1991 resultou um livro intitulado, que já falámos, Dorso do Dragão, Aventuras e Desventuras de uma Portuguesa na China. Podias resumir algumas das aventuras e desventuras desta portuguesa na China? Resumir não, eu deixo isso para as pessoas ou contar algumas. Falar um pouco do livro. O livro foi lançado em 2001, foi escrito entre 95 e 98, já a China estava a mudar a grande velocidade, e eu entretanto o ano passado revi o livro. E hoje em dia está porque ele saiu com muitas gralhas, infelizmente, e revi o livro, e porque ele está esgotado, foi publicado na Europa América, que é uma editora que foi extinta, já não existe, e pode hoje em dia ser descarregado gratuitamente na minha página da Academia Edu, essa versão revista. E é um livro, digamos, tem duas partes principais. Uma que eu falo dos chineses, do modo como eles viam os estrangeiros e de vários aspectos do dia a dia, a saúde, os transportes, e depois a segunda parte é dedicada às viagens que eu fiz através do país. E qual foi o episódio mais marcante na China? Lembras-te de algum episódio que tivesse realmente marcado em termos de aquelas aventuras e desventuras, mas aqui não é tanto aventuras e desventuras, mas um episódio marcante que nunca mais esqueceste? E hoje estás em Portugal, já há muito tempo deixaste a China, mas há aquele episódio que tu não podes mesmo esquecer. Lembras-te de algum? Lembro-me de muitos, porque não há um que se destaque. Há uma pleia de episódios e sobretudo o convívio com os chineses, aquilo que eu vi, a beleza geográfica daquele país, que é extraordinária.
A beleza geográfica já é de facto, há porque uma paisagem que te marca, não é? Há muitas paisagens, porque ele é muito diversificado. A China tem todas as paisagens do mundo em si, é impressionante, tem deserto, tem montanhas maravilhosas. As montanhas chinesas, por exemplo, são uma coisa que me marcou imenso. Taishan, eu lembro-me muito bem de Taishan. Absolutamente fabulosas. É verdade. E diz-me uma coisa, e o que mais aprecias na cultura chinesa? Mas na cultura chinesa pode ser artes, pode ser filosofia, pode ser literatura. O que eu aprecio mais na cultura chinesa é a arte e a cultura visual dos chineses, além da beleza física do país, do povo extraordinário sempre a lutar para ser melhor, que são os chineses, e com uma sabedoria de vida, tirar o maior prazer de viver extraordinária. Eu diria que é aquilo que me fascinou em criança, é a cultura visual, é a filosofia reificada, portanto tem objetos que me atrai mais naquele país. Tu vieste, por exemplo, a trabalhar num museu e ligadas... Não foi pela filosofia que eu fui à China, embora tenha grande paixão por essa obra, a obra inaugural do taoísmo, que é o Tao Te Ching. A propósito do Tao Te Ching, tu traduziste em 2004, fizeste uma belíssima tradução do Tao Te Ching. No entanto, o título foi polémico. Agora está muito... eu não sabia, é uma surpresa. Era polémico porque traduziste o livro da via e do poder, quando normalmente as pessoas traduziam por o livro da via e da virtude. Porque a virtude, eu sei porque é que o fizeste. Não, mas não é polémico, porque não sei porque que dizes isso, porque havia imensos títulos em inglês que eram a via e o poder, não foi o original, eu optei por um. Não sei porque que era polémico. Vou contar. A primeira pessoa a fazer isso. Vou contar porque já havia algumas traduções em Macau, nomeadamente do Luís Gonzaga Gomes. Em Portugal, mas no estrangeiro não. Em Portugal e em Macau. E portanto eles tinham um livro da vida, da virtude. Quando sai, no estrangeiro não, mas quando sai em Portugal foi uma abertura de um outro horizonte, no mínimo. Portanto, se quiseres, pode ter-se numa perspectiva, ou seja, uma leitura poderia ser polémica, numa outra leitura pode ser uma abertura de um horizonte em que vai ligar o poder à virtude, e o poder como poder físico, um pouco à maneira dos gregos, não é? Portanto, o poder aqui não é só o poder político, ou é também o poder enquanto força de vida, enquanto... Não. Eu vou explicar isso, mas antes de mais quero dizer, esse livro de 2002 também o revi e tenho uma tradução revista com partes que foram modificadas. Uma das partes, uma coisa que eu modifiquei foi o título, mas mantive o poder. Mantiveste o poder. Então qual é o novo título agora? Agora é o Tao e o poder. Mantiveste fiel ao poder. Porquê? Porque hoje em dia passaram 20 anos desde que foi publicado pela primeira vez. As pessoas estão muito mais cientes do que é o Tao, e não é só isso, a palavra taoísmo está completamente integrada no vocabulário das línguas ocidentais. Portanto, se a palavra taoísmo está, e não se diz viísmo nem caminhismo, diz taoísmo, então eu optei por ficar com o termo Tao, porque nós também, como pessoas de filosofia, lembras-te, nós também tivemos de aprender em que consistia o conceito de epoquê ou de exatamente, Lucia, e não traduzir para a língua, manter no original. Nós investigávamos o que é que aquele termo queria dizer, e portanto, desde que um tradutor do Tao Te Ching use Tao, mas tente explicar em que é que consiste esse Tao, tudo bem, e foi isso que eu fiz, portanto mantive o Tao. Agora o Da não está no mesmo plano do Tao. O Da é um termo que não se integrou nas línguas ocidentais. Mas em chinês é Tao Te Ching. Tao Te Ching. Ora bem, então o Ta... Expliquei o Da. O Da, as pessoas, os ocidentais normalmente
traduzem por virtude porque vão buscar a virtus latina, que também não as pessoas têm que perceber o que é a virtus latina, que é um termo que está ligado, tem a mesma raiz de virilidade. Virilidade, o culto da virilidade é completamente oposto ao Dao. Portanto, é uma das razões porque eu recuso esse termo, além de ser um termo que tem que se perceber o que é o conceito de virtude nos latinos, que não é igual à virtude moral ou moralista que hoje em dia nos gregos nós o utilizamos hoje. E porquê que o dá como poder? Porque é realmente um poder. E aí é mais próximo da tradição grega. É um poder porque no sentido de que um medicamento tem um poder para curar. É este tipo, ou de que uma prática do Qigong te dá um poder para isto e aquilo. E é esse tipo de poder que está em causa. Portanto, é uma energia, é uma força. De acordo com o Dao, tem um certo poder, tem o poder análogo ao poder que o Dao tem. Tem o poder natural, não é? Que lhe vem da natureza. E, portanto, aí é mais a tradição grega e não tanto a tradição latina que estará em causa. E diz-me, o que é que mais aprecias em termos conceituais ou não conceituais, em termos existenciais, na filosofia chinesa? Não foi, exceto pelo Tao Te Ching, exceto pelo taoísmo, não foi pela via da filosofia que a China me apaixonou. É que a mim foi pela via da filosofia, totalmente. Mas tenho uma grande paixão pelo taoísmo, sobretudo pelo Tao Te Ching. E o maoísmo, gosto imenso da lógica do Mao Tse. Agora, eu gosto, falando em termos simplistas, digamos, o taoísmo está muito mais próximo dos pré-socráticos, dos filósofos pré-socráticos, são os meus filósofos preferidos na filosofia ocidental, do que o Confúcio, que, digamos, está muito mais próximo do Sócrates, em que muito mais humanista, que ele traz o humanismo para primeiro plano. A filosofia na figura humana e na ação humana no mundo. E eu não sou particularmente atraída por esse tipo de filosofia. Eu gosto das filosofias descentradas. Que se debruçam sobre a natureza e funciona, por isso é que eu sou de filosofia da ciência. E o taoísmo é muito mais científico do que essas outras filosofias. Aliás, a filosofia taoísta pega com a medicina tradicional chinesa e com as artes marciais. Portanto, e com a arte, os objetos. Com a arte. Por exemplo, Chuang-Tzu, as histórias belíssimas, as parábolas. A tem imenso a ver com o taoísmo. Pois tem. A medicina tem, tudo o que é a ciência chinesa tem imenso a ver com o taoísmo. É só acerca do funcionamento da natureza. É muito mais parecida com os pré-socráticos. E por falarmos em arte, e por falarmos nos pré-socráticos, e por falarmos no segundo grande taoísta, Chuang-Tzu, que tem umas histórias de arte belíssimas, portanto, ao nível da literatura, conta de facto histórias que cativam muito e que depois vão falar dos imortais e vão falar da longa vida e vão falar da imortalidade. Gosto mais do Lao Tse com o seu laconismo. Muito lacónico. Sem história. Sem histórias. Mas as histórias são literatura. Sem literatura. E, no entanto, uma escrita belíssima. São pérolas. É como se ele atirasse pérolas ao leitor. É maravilhoso. É um poema. É um poema de 81 capítulos, mas é um poema. E que outra, e que em termos de, portanto, falamos da filosofia chinesa, e que outros domínios, para além da filosofia, te cativam? Tu falaste da arte, a cultura visual. A cultura visual. A arquitetura tradicional chinesa. Extraordinária. Os objetos podem ser em cerâmica ou podem ser em porcelana? Esse, por acaso, é o que menos me atrai. A porcelana? A porcelana, a cerâmica, o que eu gosto mais... dos que eu gosto mais são os bronzes rituais chineses. Os bronzes. A arquitetura, carreira, os jardins. Os jardins.
A arquitetura, aliás, vejo a caligrafia chinesa é uma das minhas grandes paixões. Que pega com as artes marciais. E pega com o taoísmo. E pega com o taoísmo, exato, caligrafia. As artes marciais. E os caracteres como mágicos, como espaços de mágica, de erupção do mundo nominal, do tal, da raiz, do essencial. Ora bem, pensas regressar em breve à China? Eu penso sempre. Pensas, mas gostarias de ver alguma... Gostava sempre. Sim, estou a pensar. E quando se fala na China, conheces Macau? Conheço Macau mal. Eu fui 2 vezes a Macau. Quanto tempo? Vou dizer. Primeira vez fui a Macau em 1988 na festa da primavera. Fui uma semana. O Ano Novo Chinês, para quem não saiba, a festa de Chungje é o Ano Novo Chinês. Estávamos em Hong Kong, eu fui com um colega meu, estávamos em Hong Kong e fomos no dia seguinte a Macau, portanto, uns poucos dias em Macau que eu estive. Estava muito parado, porque eram feriados. Eu vinha da China, a minha experiência da chegada a Macau é completamente diferente de um português que chega a Macau vindo de Portugal. Parece que para ele é uma coisa absolutamente fabulosa. Ele vai descobrir pedaços de Portugal nos confins do Oriente, e as pessoas, normalmente, os portugueses ficam malucos mas eu não, porque eu estava na China, eu já tinha visto templos, milhões de templos muito maiores e muito mais bonitos que os de Macau. Pronto, tinha visto a China e mas fui para Macau. O templo da Ama é muito bonito. É engraçado. E eu cheguei a Macau e tive uma impressão de Portugal. Aquilo era como quase que eu tivesse regressado a Portugal. Porque Portugal eu vinha da China. Era tão, aquilo ainda estava sob a administração portuguesa em 88. Raríssimas pessoas a falarem português. Camilo Peçanha tinha exatamente essa mesma impressão. Ritmo muito lento. Eu estava em Hong Kong, um contraste louco. Claro. O ritmo muito lento, qualquer coisa de provinciano. Nos anos 80 não era, acho que os anos 80 não era a época melhor de Macau, porque eu hoje vejo filmes de Macau nos anos 60 e fico, uau! Que maravilha que aquilo era nos anos 60. E hoje em dia vejo como é que se vejo 50, 40, era lindo. E quando eu fui a Macau, aqueles prédios gaiola, podres, um ar de abandono. Isso é a cidade chinesa, mas isso era a cidade chinesa, não era a cidade cristã. Eu vi prédios gaiola é na parte norte, na cidade chinesa. Eu vi várias ruas, tudo com um estado péssimo de conservação, um ar de abandono de Portugal, daquilo que me fazia impressão. Eram os anos 80. Entretanto, começa a recuperação de Macau e o centro histórico de Macau. Não, em 88, já é 2005. Não. E depois, quando eu fui em 97, é que estavam a apressar-se a fazer umas coisas para ver se entregavam aquilo à China com um aspecto melhorado. E então aí vi mais de Macau, passei lá talvez uns 10 dias, e vi aquela parte daquelas casas verdes que gostei muito. Da Taipa. É na Taipa. Estava muito giro. Que foram recuperadas já estavam pela Maria José Freitas, pela equipa da Maria José Freitas. Fizeram uma recuperação fantástica das casas na Taipa. O ambiente de Macau naquele tempo também não me agradou. Vi, numa única rua havia 3 cafés. Um café onde só iam portugueses. Um café no outro lado da rua onde só iam chineses. Havia e um café cidade cristã e cidade chinesa. Para os macaenses estava vazio. E não se misturavam. É verdade. Um desinteresse dos portugueses pelos chineses, e muitos deles não tinham sequer ido à China porque tinham medo de ir à China, porque achavam que aquilo era uma coisa que devia ser um atraso de vida, não tinham o mínimo interesse pela China. Eu perguntava, mas sabem chinês? Ninguém sabia chinês. Mas tinham muito interesse pelo Sudeste Asiático, pela Tailândia, pelo Japão, pelas Filipinas, pelo Vietnã, pelo Camboja.
E, portanto, aquele ambiente, havia ali qualquer coisa em Macau. Hoje em dia vejo vídeos de Macau e tenho outra vez, acho que deve vontade de lá ir visitar. Tens que lá ir, porque entretanto tudo mudou muito, tudo uma transformação. E acho que este Macau chinês me agrada mais. E é um Macau que preserva simultaneamente a herança portuguesa. Em 2005 fizeram a recuperação do Centro Histórico de Macau e em 2017 fizeram Macau, a gastronomia, Macau como cidade criativa. Então é um encontro de culturas e tu vais comer, por exemplo, uma galinha à portuguesa e tu comes uma galinha angolana ou à moçambicana, uma galinha africana. É muito engraçado ver este encontro de culturas na gastronomia. Ora bem, a verdade é que, Cláudia, tens vindo a colaborar com o Centro Científico e Cultural de Macau, seja em conferências, por exemplo, nas conferências da primavera do CCCM, seja em trabalhos que fazes para o museu, que são trabalhos sempre que implicam investigação e que são trabalhos que implicam esforço, investigação e muito, muito bem feitos. E pensas que estas parcerias com o Centro Científico e Cultural de Macau são para continuar? Gostarias de continuar estas parcerias? Eu sei que tu neste momento estás no ensino, mas gostarias de continuar estas parcerias com o Centro Científico e Cultural de Macau? Sim, isso não depende só de mim. Claro, também depende do centro. Claro, também depende de continuarmos com estas parcerias, que são parcerias que no fundo todos ganhamos com elas, porque tu tens, além do ensino, tens esta vocação pela investigação, gostas muito de arte, gostas muito de história da arte e seria bom de facto continuarmos com isto e espero que sim. De qualquer maneira, a última conversa sábia contigo foi realmente muito boa e em breve, com certeza, que vamos ter mais conversas sábias e tu serás convidada para elas. De maneira que muito obrigada por estares aqui connosco. Foi um gosto. Obrigada, eu. E até muito breve. Até breve. Obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.